Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, esteja no coração de cada um de vocês. Hoje eu estou aqui com a palavra de Deus para cada um de nós. A palavra de Deus hoje é muito importante para mim, eu acredito que para cada um de nós. A palavra hoje que no Evangelho de Mateus 7, que nos diz assim: não julguei para não serem julgados, pois vocês serão julgados com a mesma medida que julgarem, e serão medidos pela mesma medida com que medirem. Por quê? Porque vocês reparam o cisco que está no olho do seu irmão, mas não percebe a trave que está no seu próprio olho. Ou como poderá dizer ao seu irmão: deixa eu tirar o cisco do teu olho, quando você tem uma trave no seu? Hipócritas, tire primeiro a trave do teu olho, e então você verá bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Essas são palavras do Senhor para nós. É o Senhor falando comigo hoje e falando com você, falando conosco. O Senhor hoje ele vem. O Senhor, muitas vezes, ele nos corrige de uma forma assim amorosa, né? Eu vejo assim, hoje o Senhor nos corrigindo aqui de uma forma amorosa, que ele vem nos dizer assim: não julguei para não ser julgado. Porque na medida que medir, você será medido. Então, quer dizer, o que o Senhor nos fala hoje? Nós não podemos julgar os nossos irmãos. Às vezes nós ficamos falando, criticando, falando tantas coisas do nosso irmão, da nossa irmã. Nós ficamos julgando, às vezes, coisas que eu falo por mim. Muitas vezes a gente não sabe aquilo que o irmão está vivendo, aquilo que o irmão está passando, e nós ficamos julgando, falando, atirando palavras, falando coisas. Aí o Senhor vem e nos diz, no momento, como julgar. O Senhor vem nos dizer assim, ó: serão medidos com a mesma medida que você medir a vida do teu irmão. Quantas vezes nós julgamos, quantas vezes nós falamos, quantas vezes nós criticamos, mas nós esquecemos somente de uma coisa: da mesma medida que eu medi a vida do meu irmão, vai ser medida a minha vida. Então, primeiro, eu tenho que ver, eu tenho que olhar tudo aquilo que o meu irmão está vivendo. Antes de eu criticar, antes de eu falar, antes de eu julgar. Muitas vezes o nosso julgamento é tão perigoso. Julgar o irmão, julgar aquele, às vezes é o irmão de caminhada, alguém da nossa família. Nós ficamos julgando. E da mesma medida que eu julguei, eu vou ser julgada. E da mesma medida que eu medi o meu irmão, eu vou ser medido. Às vezes tem uma fita meta grande, nós vamos medir alguma coisa, não vai? E às vezes dá um pedacinho tão pequenininho, e é por ali que eu vou ter que passar. É o que o Senhor nos fala hoje. Aí muitas vezes eu falo pro meu irmão, né? Deixa eu tirar um cisco que tá aí no teu olho. Muitas vezes tá te atrapalhando, né? E às vezes eu posso tirar o cisco do olho do meu irmão e acabar machucando o olho dele, porque o cisco que está no meu olho está muito maior do que o do olho do meu irmão. Isso é o Senhor que vem falar para nós hoje, para mim em primeiro lugar, né? Ele disse assim, ó: muitas vezes porque você repara o cisco que está no olho do seu irmão, mas não percebe a trave que está no seu.
Muitas vezes nós olhamos a vida do nosso irmão, olhamos tudo, julgamos, falamos, medimos a vida do irmão. Mas e a minha vida? E aquilo que está na minha vida? Então o Senhor ainda nos dá uma oportunidade. Ele disse assim, ó, vá lá, tira o cisco que está no teu olho primeiro, aí depois você vai lá ajudar o seu irmão, tirar o dele. Eu vi nesse evangelho de hoje, assim, meus irmãos, para mim, eu vejo assim que o Senhor fala hoje para mim assim, primeiro tira a trave que está no teu olho, e depois você vai lá ajudar o seu irmão. Primeiro eu tenho que me olhar, primeiro eu tenho que me ver, primeiro eu tenho que me encher da graça de Deus, da ação de Deus, para depois eu ir lá alimentar o meu irmão, para depois eu ir lá ajudar o meu irmão, tirar aquilo que está no olho dele. Porque aí como que eu vou tirar? Eu vou abraçar o meu irmão, eu vou dar um abraço no meu irmão, eu vou ter palavras de amor para falar para o meu irmão, eu vou ter palavras que vêm do Senhor para falar para o meu irmão. Antes de eu julgar a vida do meu irmão, antes de eu ficar medindo a vida do meu irmão, primeiro eu tenho que olhar para mim. Olhar a minha vida, olhar aquilo que eu faço, olhar aquilo que eu estou fazendo, para depois eu ir lá ajudar o meu irmão, tirar aquilo que está no olho dele. E muitas vezes o meu irmão está precisando de um abraço, de um carinho, de uma resposta, do amor de Deus, da graça de Deus na vida dele. Nós não sabemos daquilo que os nossos irmãos vivem. Alguém sabe aquilo que eu vivo? Ninguém sabe aquilo que nós estamos vivendo dentro de nós. E nós precisamos de hoje, como o Senhor vem nos falar, não vamos julgar os nossos irmãos, não vamos medir o tamanho dos nossos irmãos, não vamos tentar tirar o cisco que está no olho dos nossos irmãos. Mas sim, hoje, meus irmãos, vamos olhar com o amor de Jesus. Vamos abraçar o nosso irmão. Bom dia, Maria. Bom dia. A paz de Jesus. Vamos assim abraçar hoje os nossos irmãos. Vamos pedir para que o Senhor tire primeiro aquilo que está no nosso olho, dentro de nós. Aí depois nós vamos lá com jeitinho tirar aquele cisco que está no olho do nosso irmão. Verdade, minha irmã, é muito verdade, né? Nós não podemos julgar, não julgar ninguém. Muitas vezes eu vejo assim, ó, muitas vezes a gente não sabe aquilo que o irmão está vivendo, para o irmão está fazendo aquilo que ele está fazendo. O que nós temos que fazer? Acolher o nosso irmão. Muitas vezes sentar, conversar, abraçar o nosso irmão, perguntar a dificuldade, mas muitas vezes a gente vê assim, tudo o contrário, né? O irmão não sabe acolher, vai julgando, vai falando, e nós precisamos de acolher, porque o Senhor nos diz, né, que da mesma maneira que eu julgar, eu vou ser julgado, e da mesma maneira que eu medir, eu vou ser medido. Ele ainda vem nos falar, né, Hipócrates, tira primeiro a trave do teu olho, e então você verá o bem, você verá bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Isso é palavras do Senhor para nós hoje. O Senhor ainda nos fala com amor, né? Ele ainda nos ensina com amor. É o amor de Jesus. Então vamos nos preencher desse amor, nos preencher do amor de Jesus. Aí depois nós vamos lá falar com os nossos irmãos. Perguntar, conversar, sentar. Quantos irmãos estão precisando assim de sentar e conversar? Quantos irmãos estão precisando de nós, da nossa conversa, do nosso abraço? Muitas vezes na nossa família, na nossa casa, na rua onde eu moro. Quantos irmãos?
né? Então vamos acolher, né? Como a nossa irmã aqui, vamos acolher, é melhor do que julgar. Muito lindo, isso é verdade, nós temos que acolher. Acolher na nossa família, acolher os nossos filhos, ensinar os nossos filhos a acolher o próximo, né? Às vezes de julgar. Hoje é palavras do Senhor para nós. E essa palavra hoje, assim, eu vejo que essa palavra se mexeu muito comigo. Porque muitas vezes nós ficamos olhando tantas coisas ao nosso redor e nós não acolhemos. E hoje o Senhor vem nos corrigir com amor, nos falar com amor. Então hoje eu convido você, meu irmão, minha irmã, que está aí comigo do outro lado da telinha, que vai ver essa palavra de hoje, essa palavra que está aqui, ó, em Mateus 7, do 1 ao 5. Está aqui, ó, tão pequenininho, mas tem um poder tão grande. É um convite tão grande do Senhor para nós hoje, essa palavra hoje. Palavra que é viva, palavra que nos cura, palavras de amor. É a palavra do Senhor, que está no Evangelho de Mateus 7, do 1 ao 5. E nós vamos assim, terminando esse momentinho, e eu convido você hoje a acolher, como a nossa irmã está falando aqui, a nossa irmãzinha está falando, acolher é melhor do que julgar. Então vamos procurar hoje esse amor de Jesus em nós e acolher os nossos irmãos. Ao invés de nós julgar, vamos acolher, né? Vamos acolher, vamos abraçar. Eu sei que nós não estamos podendo abraçar muito ainda por causa daquilo que a gente está vivendo, mas vamos acolher. Verdade, minha irmã. A gente não pode tentar mudar. Só Deus na nossa vida. Só Deus sabe aquilo que é melhor para cada um de nós. E para os nossos irmãos, né? Eu quero falar assim rapidinho para vocês, assim, que hoje eu tenho uma amiga que ela mora aqui no meu coração. Eu falo assim que eu tenho verdadeiro carinho por ela. Mas eu não tinha, não. Eu achava todos os defeitos nela. E ela sabe disso porque eu já falei isso para ela. Eu via todos os defeitos nela. Mas a partir do momento que eu comecei a ter contato com ela, conversar com ela, hoje ela é minha melhor amiga. A gente é muito amiga. Mas primeiro eu vi os defeitos dela antes de eu conversar com ela. Aí depois que eu comecei a conversar com ela, eu comecei a ver as dificuldades dela. Hoje a gente senta e conversa. Muitas vezes vai perguntar para mim, você conseguiu mudar um pouco do jeito dela? Não. Mas eu consigo falar o que está certo e o que está errado. E é isso que nós temos que fazer, acolher. Mudar, como a nossa irmã aqui, mudar o que não dá para mudar, nós não conseguimos. Só Deus. É só Deus na nossa vida. Mas nós podemos ajudar, sem julgar. Amém? E vamos hoje, pega a palavra hoje. Pega essa palavra aqui hoje, ó, e vai com a palavra hoje. A palavra é viva, a palavra nos cura e a palavra vai nos ensinar a amar, sem julgar. Amém? Eu vou terminando esse momentinho nosso. Quero dizer assim, muito obrigada, minha irmã, também pelas suas palavras. Muito obrigada. E que Deus abençoe o dia de cada um de vocês aí, tá bom? Deus abençoe.